Então, galerinha, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, galera. Eu vou usar aqui nesse vídeo aqui o Attract, né? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o seguinte, aqui eu tenho esse setup aqui. Vou mostrar pra vocês aqui qual é o setup que eu tô usando. Eu tenho um PC game baixo custo, né? Então, vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho pegar aqui os dispositivos do Windows. Então o processador aqui, galera, é uma coisa aqui que o programa detecta, mas não sei. O processador tem um Xeon 2680V4, tá? Ele é 2.4 GHz, mas ele chega em 3.3 em Turbo Booster, tá? Aí eu tenho também, galera, 32 GB de RAM DDR4, 2666 GHz, né? MHz, 2666, né? MHz, que é a duplicação da largura de banda de 1333, tá? DDR4. Então esses aqui são os tempos de latência dele, dessa memória, para obter esses clocks aqui, né? Então eu tenho um Xeon S5 2680V4, 32 GB de RAM DDR4, e de vídeo aqui, galera, eu tenho somente uma GTX 750 Ti de 2 GB, tá? GTX 750 de 2 GB. Vou mostrar aqui em outro programa aqui. Beleza? Aqui, mostrar aqui no CPU-Z. Então a CPU é o Xeon, né? Ele tem 14 cores e 28 threads, certo? Aqui tá mostrando a velocidade que ele tá agora, né? O multiplicador aqui tá se alterando aqui conforme precisa do clock. As instruções que esse Xeon tem, ele dá conta da maior parte de emulação aqui, tá, galera? A mainboard aqui é uma Ruanans X998MVF, os 32 GB de memória RAM, né? Aqui tem as características da memória aqui, que é um pouco diferente lá do... Aqui nesse programa ele exibe 4 slots, mas só tem 2 na placa, tá, galera? Então é o 3 e o 4 aqui no meu caso, tá? E o gráfico é uma GTX 750 Ti, né, GB, de 2 GB. A memória diz que aqui é um GDDR5. Esse aqui é o clock que tá agora, né? A largura do bus dela é 128 bits, então ela não é uma placa ruim, mas tá defasada, né, galera? Não vou fazer benchmark, então vamos lá testar aqui algumas coisas aqui no nosso Attract Mode. Como vocês estão vendo aqui, eu estou exibindo aqui as informações aqui. Vou executar aqui um jogo de PS3, galera. Iniciando o modo tempo. Deixa eu sair aqui para me desativar o modo comercial, para não ficar exibindo aquele segundo display cortado ali. Aliás, eu vou só tirar o contador. Iniciando o modo tempo. Então, olha aí. No PS3, galera, o Xeon aqui tá usando uma média de 10, 15, vai chegar a 20% em algum momento, 30, às vezes 100 picos, mas apenas em picos, tá? A grande parte dos jogos que estão compatíveis estão rodando bem no emulador. Vamos jogar um pouquinho dessa fase, da fase de aqui de alguns jogos, pra gente testar, ó, tá? O FPS ele tá em 60. A luz do processador tá tranquilaço. Tem que derrubar os caras e desviar os mísseis. Manobra é mato.
Eu tô no meio de uma esquadra deles, ó. Top, galera. O processador tá ali tranquilinho. Me acertou. Tô com avaria. Eita, o míssil dele passando lá. Tem que engajar, galera. Se não engajar, não acerta o tiro, não. Eita, 5! O avião tá pra ficar sem combustível. Tanto para a combustão que eu tô usando. Ih, explodiu. Beleza. Vou estar aqui um jogo mais pesado. Lembrando, galera, que no PS3 alguns jogos são travados em 30 FPS, tá? Então não necessariamente vai ser gargalo, mas sim programação do jogo mesmo, tá? Tipo, acho que os God of War são cravados em 30 FPS, porque eu não me recordo. Esse daqui talvez não. Ele é um jogo bastante otimizado, mas tem jogos que são 30 FPS cravado, tá? No PS3. Esse aqui parece que é 60 FPS. Aí assim, galera, esse emulador aqui, o RPCS3, eu tô fazendo esse vídeo aqui, talvez ele tenha até uma atualização já hoje, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui o desempenho do Xeon com esse emulador, com outros emuladores também, vou testar outros emuladores. Então vocês podem ver que o RPCS3 ele tá muito otimizado. Uma coisa que é importante entender: pode ser que emuladores diferentes de uma mesma geração tenham um desempenho muito diferente, tá, galera? Porque tipo assim, mesmo você tendo um hardware que dá conta aqui do PS3, lá no 360 já vai ser diferente. Por quê? Porque o PS3 ele tinha uma arquitetura diferente do Xbox 360. O PS3 ele tinha uma GPU separada, tá? Da memória do console. Ele tinha 256 MB de memória e uma placa de vídeo de 256 MB. O Xbox é ligeiramente diferente, galera. É tipo assim, é como se o PS3 fosse um PC com placa de vídeo off-board e no Xbox fosse um PC com placa de vídeo on-board. Por quê? Porque no Xbox 360 a arquitetura dele era diferente. Ele tinha 512 MB, mas esses 512 MB eram compartilhados entre a CPU e a GPU, tá, galera? Então é como se fosse um PC com vídeo on-board, enquanto que o Play 3 era como se fosse um PC com vídeo off-board. Apesar de que o console em si é muito mais fluido, no meu entender, mesmo sendo uma arquitetura inferior, assim, um processador inferior, né? E a questão que eu estou explicando para vocês da GPU ser integrada à memória. Então é uma arquitetura inferior, mas que na prática, devido ao desenvolvedor ser o próprio fabricante do console, os jogos são muito mais fluidos, a maioria deles, e principalmente aqueles que são títulos da própria Microsoft, tá, galera? O estúdio que a Microsoft comprou e coisa do tipo, tá? Os jogos rodam melhor, mas vocês podem ver aí que o Xeon, eu vou tirar aqui da frente agora eu tirei um screenshot na mesma tecla que eu associei para colocar e tirar o overlay, galera. Como vocês podem ver aí, ó, perfeito, a emulação tá perfeita, tá? Vamos testar um outro jogo. Esse aqui é outro remaster, né, galera? Esses jogos aqui não são jogos de PSP, tá, galera? São os remasters que foram portados pro PS3. Esse jogo aqui eu não me lembro se eu executei ele tá fazendo um preload de caixa ali, não era pra fazer isso, então acho que eu não rodei ele. A gente vai ver aí. Vou colocar aqui pra... Às vezes acontece de um jogo fazer isso aí, você vai, sai e volta, às vezes ele resolve de fazer o cache todo completamente.
Às vezes o emulador, por algum motivo, ele para. Assim, nessa parte aí. Depois que ele roda o jogo, até agora, nos meus testes aqui, não vi nenhum tipo de travada, essas coisas. Só naquela hora ali de carregar o cache. E geralmente só quando eu tô capturando com o OBS. Eu acho que ainda não, eu resetei o emulador e acabei perdendo meus saves. Eu deletei a pasta inteira e refiz a instalação, galera, da nova versão. O upgrade tinha dado algum pau e agora o meu Vulkan tá funcionando perfeitamente no emulador do PS3. Então, beleza, aqui o emulador é o RPCS3, né, galera? Kratos knew that this was not a real vision. For with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers. Answers that lay in the temple of Poseidon, deep within the city of Atlantis. Uma coisa interessante, galera, é que vocês podem ver aí que ele muito raramente ocupa mais de 1 GB na VRAM. Então por isso que a GTX 750 Ti está dando conta. A galera fez muita otimização nesse emulador, viu? Ficou perfeito demais, perfeito. Esse emulador aqui ele não demora mais muito a ser compatível com toda a biblioteca não, galera. Estão vendo ali que o Zinho trabalha tranquilinho, né? Na média de 17%, 18%. Acho que agora com um monte de gente no cenário vai dar aumentar um pouquinho. Cravado em 60 FPS aí, God of War, galera. Esses aqui são os ports do PlayStation 2, tá? Esses aqui são ports do PS3, do PSP. E aqui, ports do PS2. Vamos ver como é que ficou os ports do PS2, galera. Mesma situação, você pode espera um pouco o emulador, se ele demorar muito, você sai e volta de novo. E geralmente ele está compilando os shaders ali e esquece de devolver a informação para o processo, né? Isso geralmente quando eu estou rodando o OBS. Geralmente quando eu estou rodando o emulador sem estar capturando, ele funciona normal, sem dar esses lags aí. Gods of Olympus have abandoned. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. Aqui galera, na memória RAM, vou explicar pra vocês o que é aqueles números ali. O primeiro número da primeira coluna da memória RAM ali é a memória RAM
que o emulador tá usando, tá, galera? Ele tá usando 6 GB. Os 2071 megabytes ali é o tamanho do cache dele na memória RAM, tá, galera? E o 8886 é o tanto de memória que o emulador tá usando no meu PC, tá, galera? É isso aí. Aí aqui embaixo no Vulkan tem a taxa de quadros e a média, o tempo de troca dos quadros. De bola. Vocês podem ver que a CG ele crava a CG em 30 FPS. Isso aí é porque era programado no console dessa forma, tá, galera? Não é questão de queda de desempenho, não. Já tem um aqui. Essa fluidez aqui que vocês vão encontrar, galera, nos jogos que estiverem como compatíveis lá na lista do RPCS3, tá, galera? Essa compatibilidade, o emulador é perfeito, perfeito. Os jogos que já estão jogáveis, ó, eles estão perfeitos, realmente perfeitos. Até jogos que não estão como jogáveis, galera, estão perfeitos com alguns problemas. De finalizar. Show de bola. Eu tenho que diminuir um pouco a sensibilidade lá do controle. Tá muito sensível aqui, qualquer toquezinho errado ele tá caindo. Stay away! Stay away from me! I know who you are, Spartan.
pegar aqui um jogo de mundo aberto agora. Aventura, né, galera? Eu já tinha executado o GTA San Andreas. Uma coisa fez ele perder, vou entrar de novo. Assim, parece que às vezes ele não consegue encontrar onde é que tá o caixa. Sei lá o que é. Então, mas isso só acontece quando eu tô capturando. O GTA eu acho que é gravado nos 30 FPS, galera, porque é um jogo de alta demanda de HD e quando ele foi desenvolvido o HD ainda era a mídia principal para armazenamento em massa dos sistemas, né? Ainda não existia o SSD, então por isso que ele era uma alta demanda que tinha algumas limitações técnicas por causa da leitura. Vocês vão ver que ele vai fazer bastante leitura de caixa. E ele vai ficar cravado ali nos 30 FPS. É um jogo que não é 60 FPS no PS3. Nesse jogo aqui já tá com uso um pouco maior da memória RAM, né, galera? Mas a placa de vídeo é muito pouco. Agora eu vou mostrar pra vocês o do Xbox 360. Então aqui vocês viram, né, galera? Isso aqui tudo tipo, tá jogável, tá, galera? Dá pra jogar legal aí esse desempenho que vocês viram aí. Aqui com exceção aqui do Call of Duty Classic, que se você morrer ele dá um bug, mas ele roda perfeito também, tá? Mas se você morrer ele trava e cracha. Então vamos aqui no Xbox 360. Xbox roda perfeito, né, galera? O Shemo. Só que você tem que observar a lista de compatibilidade. Digitar aqui no GTA V. Iniciando modo tempo. Esse emulador aqui ele já não tá tão otimizado quanto o RPCS3, tá, galera? Ele tem bastante coisa jogável, mas assim ele não tá tão otimizado quanto o RPCS3, tá vendo? Esse jogo aqui crashou e saiu. Mas acontece, tá, galera? Aqui no Zinnia Canary, ele pesa mais na GPU, tá, galera? Vocês viram lá que no PS3 não passou de 1 GB, aqui já tá com 1 GB e 710 MB tá usando de caixa, né? Já vai ter um limitador aqui, porque pode ser que em algum momento vá dar freezes, devido a ele estar usando toda a memória de vídeo e provavelmente ele tá fazendo turbo cache na memória RAM também. Pode ver que a memória RAM também está com consumo bem alto. Queda de quadro, ó. No RPCS3 você quase não vê queda de quadro. Então pode acontecer, aí, ó, tá usando os 2 GB da memória RAM e tá fazendo cache de 1419 MB da memória da GPU, galera. Tá usando a GPU por toda a memória de vídeo. O jogo tá um pouco de delayzinho aqui, mas também se deve à captura e à sobreposição ali do overlay do NSF Turbine. O jogo crashou, parou, travou. Vou sair. Então, esses jogos aqui eles estão jogáveis, tá, galera? A maioria deles está jogável, mas eles não têm a mesma performance que tem no PS3. Então esse emulador aqui, ele, para ele rodar melhor, ele já exige uma GPU um pouco melhor. Em breve eu pretendo botar nesse setup aqui no mínimo uma GTX 580, uma RX 580
porque para dar um pouquinho de folga aí nesses emuladores. Aqui no meu sistema, galera, eu priorizo da seguinte forma: aqueles jogos que eu quero jogar, né, que tem ele em algum emulador e que o emulador tá rodando ele bem, eu dou preferência pro emulador, tá, galera? E deixa a versão em PC, porque a versão em PC ela tem muitos contratempos, tipo, ela precisa você vigiar uma terceira janela, né, uma terceira janela, uma segunda janela, aliás, e para poder finalizar com a hotkey. E além disso você precisa verificar a questão de resolução e tal, e no emulador você só configura uma vez, e tem jogos de PC que não dão a mesma resolução que você tem no desktop. Isso gera alguns problemas de exibição no Attract, quando sai do jogo. O Zinnia Canary, galera, ele roda praticamente com o mesmo desempenho, tanto usando o API do Vulkan quanto o DirectX 12, tá? Eu vou aproveitar e vou ensinar um macete para vocês aqui do Zinnia. Vou sair aqui, vocês veem que ele tá rodando com Vulkan, né? Aqui, galera, ó, tem um arquivozinho aqui dentro da pasta do Zinnia que você pode fazer algumas configurações, tá? Você não precisa utilizar ele padrão, porque, como vocês bem sabem, eu vou mostrar aqui para vocês, o Zinnia não tem uma interface com muitas configurações. Aqui, ó, beleza, tá o Zinnia Canary aqui fora. Vou desabilitar aqui a visualização do... Aqui ele não tem muitas configurações, galera, ó. Só exibir o show profile e tal. Só que isso não significa que você não possa mudar as configurações. Ele cria esse arquivo aqui, ó. Você primeiro tem que fazer o seguinte: você tem que criar um arquivo portable txt aqui dentro da pasta onde você vai colocar o Zinnia e o Zinnia Canary. Por quê? Porque aí ele vai pegar todas as instalações que você fizer e vai colocar nesse diretório aqui, tá? Então aqui, ó, ele instala as contents, ó, que você instalou de conteúdo extra, e aqui ele cria o cache, aqui fica seu usuário, tudo, tá? Então é bom que saibam que para deixar portátil você tem que criar isso aqui, que aí onde você pegar seu emulador ele vai funcionar, tá? Como é que eu uso o formato dos meus jogos? Aqui pro caso do Xbox 360 eu uso os jogos no formato ISO, tá, galera? Eu uso os jogos no formato ISO. No PS3, galera, no PS3 eu uso os jogos em formato pasta. Por quê? Porque no formato pasta é mais fácil de você trabalhar com o emulador. Eu crio uma ISO falsa aqui, eu crio esse scriptzinho aqui, ó, que pega cada pasta dessa e cria uma ISO. Pra que eu quero essas ISOs aqui? Pra mim fazer o scrapper, tá, galera? Porque o scrapper não tem, o screen scrapper ele não tem a opção de ler a pasta, tá? Então, dito isso, eu criei esse scriptzinho aqui, ó. Você pode ver que a sintaxe dele é bem tranquila. Ele não vai mostrar a janela, ele vai criar aqui as ISOs falsas, né? Ele vai ler todas as pastas, e cada pasta que ele lê, ele vai criar uma ISO falsa com o mesmo nome, tá? Então, bem simples de fazer. Tem coisas assim que a gente faz só um batezinho, tem coisas que a gente faz um script authority, tem coisas que... cada coisa é uma coisa, né, galera? Então, é isso. Eu crio uma ISO falsa, aqui tem uma parte dos jogos, aqui nesse outro diretório aqui, ó. Aqui eu tenho outra parte dos jogos de PS3, ó. Eu tenho outra parte, aí aqui eu tenho todas as ISOs, que é onde ele faz o scrapper, tá, galera? Aqui ele faz o scrap. Eu rodo meu scriptzinho aqui, ele cria dessas pastas, eu pego aquele outro, jogo aqui e jogo o scrapper para fazer só aqui, porque as mídias vão ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Então eu faço o scrap de todas as artes, tá, galera? Sempre que possível ele baixa tudo, beleza? Então, como eu disse para vocês, aqui no Zinnia
aqui no Zinha tem esse arquivo config zinha-canary.config tom, sei lá como é que diz isso aí. Aqui tem algumas configurações, ó galera. APU, N, aqui você vai dizer como é que ele vai usar o áudio. N ele vai usar qualquer um, Nope ele não vai usar nada, SDL ele vai usar SDL, X áudio 2 ele vai usar X áudio 2, tá? APU Mart Request Frame, que é 8, tá? Aqui tem sempre uma explicação aqui, ó galera, do que é, tá? Aqui a média do range aqui, ó, tá entre 4 e 64. Então você pode botar qualquer valor de 4 a 64, beleza? Aqui se vai usar o XMP, que é emulador, é música, né? Se você quer usar FFmpeg, tá? Mas o importante saber aqui é essas opções aqui, galera. A de CPU aqui você não precisa alterar nada, ela funciona bem, já tá? Mas você pode ler aqui o que diz a instrução aqui, ó. Você pode ler o que diz a instrução aqui e alterar os valores, tá? Alterar os valores. Mas aqui só o que eu mexo aqui, galera, é na resolução. Apesar de que ele não respeita a resolução que eu boto aqui, mas eu coloco. Cadê? Aqui na GPU, né? Aqui tem as opções da GPU. Ele tá usando -1, ó, no override. Você pode... Vou mostrar pra vocês uma coisa. Você vem aqui, eu vou copiar isso aqui tudo e vou traduzir aqui, ó. Vocês conseguem compreender. Por aqui lá, ó. E aí você pode ler aqui o que significa, tá galera? Você pode fazer essa tradução aqui rapidamente e saber o que você pode alterar, o que você deve alterar, tá? O que eu altero aqui na GPU? Eu altero o decoder, galera. O decoder, tá? Cadê? Deixa eu pesquisar aqui, mostrar pra vocês aqui onde é que ele tá. Aqui, né? Então aqui o que diz aqui, ó, GPU. Aí aqui você tem as opções, ó, DirectX 12, Vulkan, ou ele não renderiza, tá? No caso, eu setei Vulkan aqui, ó. Se você pode setar N também, que ele vai escolher o que for melhor para sua placa. Ou vai escolher primeiramente o que funcionar. Não sei direito. Acho que ele vai pegar o DirectX aqui com essa opção. Vamos testar aqui. Vou ligar aqui a... Iniciando modo tempo. Então agora ele pegou o DirectX, tá vendo, galera? Então ele acha que o DirectX é melhor, ou ele pega o primeiro que funciona. Não sei qual é o método aqui de escolha da GPU quando tá em N, mas eu prefiro aqui, galera, o Vulkan. Eu prefiro o Vulkan. O Vulkan ele é mais estável, tá? Tem um lugar aqui, galera, que dá pra forçar uma resolução também. Tem um lugar que dá pra forçar a resolução. Vou ver aqui onde é que tá esse lugar. Aqui. Ele tá setando, eu tô setando aqui, deixa eu ver se eu tô na seção certa. Aqui tô usando o 8, HDMI Default. Não sei se é necessário mexer aqui, mas tá beleza. Aqui a resolução tá usando a 13, que é para a resolução do meu monitor. Eu acho que ele tá aceitando. Aqui também obriguei a resolução que eu quero, tá galera? Aqui usar 50, isso aqui tá falso porque você pode tá usando 60 fps. Aqui o tipo de vídeo. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar false.
Vamos ver o que acontece. Ele vai exibir 4x3. O monitor não é. Acho que abriu duas instâncias do Attract aqui. Iniciando modo feito. Mudou alguma coisa ali? Eu acho que ele só não força o modo. Não, ele ficou 4x3. Ficou 4x3. Ficou 4x3. Vou dar um Ctrl Z aqui. Salvar aqui. Eu não me recordo se Iniciando modo o jogo fica em widescreen. Acho que agora encheu a tela toda, forçou o widescreen. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que ele força o widescreen e corta lá em cima, deixa as tags em cima e não embaixo. Então é isso, galera. Aqui, vou mostrar pra vocês aqui quais são os emuladores que eu uso aqui. Aqui na parte dos arcades, aqui o Arcade Classic, Capcom, Neo Geo, Naomi, Atomic Wave, eu uso o RetroArch. Tecnopower eu uso o JVS Loader, né, JConfig. Vou mostrar aqui pra vocês alguma exibição aqui, ó. Iniciando modo habilidade. Às vezes o RetroArch demora um pouco quando você abre ele pela primeira vez depois de iniciar o computador, tá, galera? Tinha aberto, eu fechei. Agora eu vou abrir rápido. Aqui no RetroArch para os Arcade Classic eu uso o Core Final Bornell, tá? Eu uso o Core Final Bornell pro arcade, pro Capcom. Iniciando modo habilidade. No Capcom também uso o Arcade Neo, ó, Final Bornell, aliás, e Neo Geo. Iniciando modo habilidade. E Neo Geo. Aqui, galera, em alguns jogos pode ser que algum jogo que você tem na sua biblioteca não seja compatível. Tipo, esse jogo aqui, ó, eu rodo ele com outro emulador, tá? Esse daqui é o único jogo dessa biblioteca que eu não rodo com RetroArch, porque ele não roda no Final Bornell. Eu vou até tentar depois ver se o core do MAME atual ele roda. Demora a carregar. Eu acho que nem vai carregar. Vamos ver aqui. Fechar aqui esse arquivo tom aqui. Ele tá tentando abrir ali o MAME. Essa versão do MAME aqui, ela tá muito pesada, né? Deixa eu ver qual é. Iniciando modo habilidade. Agora que ele iniciou, conseguiu iniciar o MAME, tá vendo? Ele tenta abrir a linha de comando. Aí esse jogo aqui eu executo com algum MAME. Mas eu vou tentar levar ele para algum core diferente do RetroArch. Ficha transferida. Então, show de bola. Naomi também eu rodo por ele. Iniciando modo habilidade. A maior parte aqui dos jogos, galera, é o RetroArch, porque o RetroArch é disparado o mais versátil, né? Eu rodo com o Flycast aqui. E tem apenas um pequeno problema que se você apertar o Start aqui nessa primeira tela aqui do boot da BIOS, ele entra nas configurações de BIOS. Eu ainda não desabilitei isso, não achei um desabilito. Acho que vou ter que rodar o jogo pelo Flycast para poder fazer desabilitar isso lá no Flycast e botar aqui dentro do RetroArch, porque pelas opções do RetroArch eu não consigo alterar.
tirar aqui o overlay e ver o que ele tá fazendo ali. Tá checando network. Que jogo é esse aqui? Eu nunca tinha testado esse jogo aqui, mas ele roda. A maioria dos jogos aqui ele roda. Perfeito. Tem algum problema com o RetroArch aqui. Aqueles jogos ali não rodam, alguma coisa assim. Tem algum problema. Uma coisa que é bom que vocês compreendam, que o RetroArch ele aceita que você substitua alguns arquivos lá da pasta dele pelos arquivos do emulador standalone, tá galera? Como que vocês saibam. Inclusive ele cria os mesmos arquivos que o standalone cria. A emulação dessas coisinhas mais fracas aqui, ela é perfeita, tá galera? Iniciando modo habilidade. Vou guardar o tempo da ficha. Ficha transferida. Show de bola. Aqui Tecnopark eu uso o JVS Loader, tá galera? Na JConfig, né? Que é do pacote, tem no pacote JVS Loader. Aí esses jogos aqui, galera, cada jogo tem uma configuração específica, tá? Ele não é uma configuração universal. Eu tenho uma configuração universal que eu uso nos meus jogos, eu vou lá, mas alguma coisa eu tenho que editar às vezes, tá? Roda perfeito também a plataforma Titan X, Titan X2, NESC X Live. Alguns jogos têm problemas, tá galera? Iniciando modo habilidade. Alguns jogos têm algum probleminha, não são todos. Ficha transferida. Welcome to the Kingdom Islands. Select new member. Select order. Vou mostrar aí pra vocês aí muita coisa que uma GTX 750 Ti é capaz de fazer, galera. Show de bola. Iniciando modo habilidade. Vocês viram que ficou maior aqui, né galera? Isso significa que a resolução tá menor, tá? Ficha transferida. Ficha transferida. Esse jogo aqui já tem hora que ele dá umas quedas de frame. Vejo que a GTX não tá conseguindo jogar 60 frames, ó. Tá mantendo ali nos 40.
pode ser que em alguns jogos assim o desempenho seja um pouco menor, mas aqui também é porque tem uma limitação da placa de vídeo, né, galera? Vocês sabem muito bem aí. É só uma GTX 750 Ti, mas assim, essa experiência aqui não é uma experiência que vai frustrar o jogador, tá ligado? Esses jogos aqui você pode habilitar pulo de quadro lá pelas configurações da GPU, tá, galera? Um jogo assim que dá baixo desempenho, você pode melhorar o desempenho dele fazendo configurações no drive da sua GPU. Factory. Ficha transferida. Ficha transferida. Ficha transferida. Ficha transferida. Esse aqui já tá perfeito, galera. O tempo dos quadros tá cravado em 60. Top, galera, top. Aqui também temos os consoles, né, galera? Aqui nos consoles, esses aqui eu não vou nem fazer teste, porque vocês sabem que são bem simplórios, né, galera? Então, tem o 3DO, Nintendo, Super Nintendo. Daqui pra frente eu vou executar alguma coisa. Então, aqui no Super Nintendo, eu tô rodando essa plataforma aqui. Apenas 2 ou 3 emuladores eu não tô rodando o RetroArch, né, galera? Aqui.
O SNES eu rodo com Core SNES 9X. Uma coisa que é legal que vocês saibam, galera, aqui ó. Vou abrir aqui esse menu de contexto, vou sair aqui ó, vou vir aqui nas informações. Aqui vou vir nas informações do núcleo, do jogo que eu tô rodando, tá galera? Sempre, vai ser sempre em relação ao jogo do núcleo, do jogo que você tá rodando. Aqui, vocês estão vendo que ele tá rodando com o DirectX 12, certo? Aqui, vocês podem ver que tem as informações aqui, né? E aqui não há restrição de API gráfica. Então eu posso trocar aqui, se eu vier aqui ó, e eu posso mudar aqui a API gráfica aqui. Eu vou botar aqui o Vulkan para testar, tá? Vou botar o Vulkan para testar. Aí como é que eu aplico somente neste core? Eu vou vir aqui e vou vir aqui ó, em personalizações. Eu vou vir na antepenúltima opção aqui ó, salvar personalização do núcleo. Essa alteração que eu fiz do vídeo, ela só vai servir para esse core, tá galera? Então eu vou apertar o ESC para ele sair pelo retroache e vou executar de novo, e agora ele vai executar rodando no Vulkan. Vocês estão vendo? Então agora ele mudou a API gráfica. Então você pode fazer isso para todos os seus emuladores aí, galera, tá? Outra coisa que é legal, você pode vir aqui também ó, e aqui tem em configurações do núcleo, né? Aqui nas configurações do núcleo você pode ter coisa que você pode fazer, ó. Tem alguns hacks aqui que você pode ativar, ó, tá? Aqui tem uma configuração avançada de vídeo e de áudio, certo? Se quiser fazer alguma alteração você pode fazer aqui e testar, beleza? Aqui tem uns hacks de emulação, ó. Mas aqui essas aqui não é nem uma alteração interessante aqui para o meu caso, certo? Você pode mudar aqui as configurações como se você estivesse lá no próprio como é que eu posso dizer? Como é o emulador aqui é o SNES 9X, né? Como se estivesse no SNES 9X. Todas essas alterações aqui você pode salvar para o seu sistema, sempre executar com elas essa plataforma, tá galera? E tem a opção de você alterar aqui coisa do controle, ó. Você pode alterar o controle se você quiser também, tá? Você pode fazer um monte de coisa aqui, beleza? Eu vou voltar no menu rápido, continuar. Então, eu não me lembro onde é que está o anti-aliasing desse daqui, mas lá nas configurações do SNES 9X, nos arquivos da pasta lá, eu posso alterar isso, tá galera? É possível ser alterada aqui essa qualidade aqui. A emulação com Vulkan, galera, é muito precisa. Com certeza, é quase a mesma sensação de você jogar lá no console. É claro, isso nos emuladores e jogos que são compatíveis, né galera? Eu vou verificar, galera, se essa configuração aqui consegue rodar o emulador de PS4, tá? Esse eu ainda não testei. Não sei qual é o desempenho dessa configuração de hardware aqui no emulador de PS4, mas creio que seja quase o suficiente, tirando a placa de vídeo. De bola. Aqui no 64 eu vou fazer a mesma coisa, galera. Eu vou pegar aqui o Mario 64, vamos ver aqui. Então vocês podem ver que se aplica, mas não se aplica aos outros cores, mas somente aquele, tá? Deixa eu ir lá pro Super. Mario
64. Iniciando modo tempo. Então ali, ó, Mario 64 tá executando com OpenGL, cavalo a 30 FPS. Eu vou vir aqui e fazer a mesma coisa, galera, ó. Vou vir aqui nas informações e vou ver aqui se o paralelo, quais as extensões de vídeo que ele usa. Ele tem OpenGL e Vulkan. No geral, galera, o Vulkan ele tem melhor performance. Então, como ele suporta o Vulkan, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui de novo nos drivers. No vídeo que está em GL Core, vou botar Vulkan. Vou vir no menu rápido, personalizações, salvar personalizações do núcleo. Vou sair do RetroArch com ESC. Vou novamente entrar no jogo e agora ele não aceitou a troca pelo Vulkan ali, galera. Vocês estão vendo que ele rejeitou o Vulkan. Ele pulou de volta pro OpenGL. Vou voltar de novo, vou fazer mais uma tentativa. Então, vídeo, saída, Vulkan. Às vezes você tem que fazer em lugares diferentes, tá? Vou sair. Provavelmente agora vai executar com o Vulkan, senão ele não aceitou o Vulkan. Não tá aceitando o meu Vulkan para esse core, tá, galera? Que é o Parallel M64. Eu vou fazer uma mudança aqui no emulador de Nintendo 64. Vou vir aqui. Dentro dos emuladores, vou procurar aqui o Nintendo 64, ó, esse aqui. Então eu vou voltar lá no RetroArch, enquanto ele abre aqui o arquivo. Vou vir aqui nos cores. Aqui eu vou localizar um outro core para o Nintendo 64. Vamos ver se tem um core que roda melhor. Vamos me lembrar aqui qual é o outro core que tem no Nintendo 64 aqui, galera. Aqui é o Parallel 64. Fui logo até o final. Aqui, Mupen Plus 64. Vamos ver se esse core aqui é melhor. Aqui. Aqui no libreto aqui eu vou trocar só o nome da DLL. Vou salvar, agora ele vai executar com Mupen Plus. Vamos ver se roda. Se presta. Acho que não pegou o clique aqui. Vamos lá. Iniciando modo tempo. Então tá com a PGL, tá vendo? E agora tá com o Mupen Plus. Vou fazer a mesma coisa. Vou aqui nas informações do núcleo. E aqui ele só aceita a API gráfica OpenGL ES 2.0 maior ou OpenGL Core. Então esse aqui não suporta Vulkan, não tem o que fazer, vai ter que rodar com OpenGL. Só que ali tem um nome de Vulkan ali no nome do core, não sei porquê. 2.8 Vulkan. Mario! Se eu mudar a API gráfica aqui pro Vulkan ou pro DirectX, esse emulador ele vai parar de rodar. Tá? Então, o Nintendo 64 também. GameCube eu também rodo com... GameCube Wii eu também rodo com o RetroArch, tá, galera? Porém, não é tão otimizado quanto o Dope. Mas roda bem. Ficou feio aí essa parte. E no caso do GameCube tem que haver um pequeno upscaling, né, galera, na imagem, por isso que dá essas coisinhas ali. Também eu escolhi um jogo que não...
RetroArch é muito competente no que ele se propõe, galera. Ele roda muita coisa. Eu não vejo o dia de o RPCS3 virar uma DLLzinha aqui dentro também. Chemozinha, tudo. Não sei se há interesse disso no projeto, né? Mas seria interessante. É uma mão na roda. O RetroArch é um canivete suíço, galera. É interessante ver que algumas plataformas mais antigas dão mais trabalho do que as plataformas mais novas. Ó, aqui é como se eu estivesse no dope. Então eu vou vir aqui nas configurações do núcleo. E aqui o que tem aqui no core. Vocês podem notar que isso aqui é as mesmas configurações que tem lá no doping, tá, galera? A maior parte delas. Aqui, é esse aqui que eu queria encontrar. Eu acho que eu vou colocar um hack de widescreen aqui. Não sei se fica legal. Eu acho que eu vou atrás de uma outra coisa. Shader Complex Async, Skip Rendering, Anti-Aliasing aqui. Vou aqui no Anti-Aliasing. Eu vou desabilitar esse aqui e vou habilitar o Anti-Aliasing aqui. Eu quero um Anti-Aliasing aqui de 4x. A textura é melhor aqui mesmo. Beleza. Vou voltar aqui. E vou salvar aqui. Vocês podem ver que a alteração ainda não teve efeito, né, galera? Vou sair. Nossa, eu saí pela hotkey, esqueci de... Mas acho que ele salvou. Vamos ver se ele vai aplicar um anti-aliasing de 4x. Aqui essa parte continua bugada. Deixa eu ver aqui se ele salvou o anti-aliasing de 4x. W, personalização, não, configurações do núcleo, graphic setting, não está com o anti-aliasing salvo aqui, 4x. Por que isso aconteceu? Porque eu fechei pela hotkey, galera, não pelo botão de saída do RetroArch. Vou salvar e vou sair com ESC. Agora é para ele deixar salvo. Vamos ver aqui se está salvo. Ele salvou aqui o Anti-Aliasing 4x. E aqui você pode ir testando, galera, ver até ficar bom, entendeu? Confirmando o Anti-Aliasing 4x. Vamos ver lá no carro se ainda tem muita quebra. Essa ficou pior aqui, parece. Aqui pesou um pouco no gráfico, deu uma queda de FPS.
Acho que diminuiu bastante as quebras no carro. E dá pra aumentar mais, né, galera? Só que parece que deu uma queda de performance lá nos menus. Eu não sei como isso vai funcionar em outros jogos. Vamos ver se vai cair o FPS na gameplay, né? Não, vamos não. Ele tá tendo mais dificuldade de jogar pra 60. Não tá conseguindo manter 60 FPS, mas tá jogável, tá, galera? Na verdade, esse jogo aqui ele pode ser cravado em 50, eu não tenho certeza qual é a versão que eu tenho, se é PAL ou se é NTSC. Isso aí. Aqui o I também eu uso o mesmo core, tá, galera? Eu uso o mesmo core. Deixa eu ver aqui, eu não me lembro se o Resident 4 corta as CIs. Então aqui, como eu fiz aquela configuração lá, ele também vai estar com ela aqui nesse emulador aqui, tá, galera? Porque é o mesmo emulador, o mesmo core. Aqui deu um pequeno problema, tá pedindo conectar o Nunchuk. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, galera, ó. Vir aqui. Aí aqui, ó, aqui controles, né? Controle da porta 1, eu vou mudar aqui para o emote mais Nunchuk, tá ligado? Vou voltar aqui. Aí nesse caso, como é um jogo específico, galera, eu vou vir aqui no menu rápido, vou em personalizações. Aí ao invés de salvar para todo o núcleo aqui, porque se eu fizer isso ele vai bugar lá nos controles, o controle de GameCube. Eu vou vir aqui, ó, em salvar personalização do jogo, tá? Esse jogo, ele salva o arquivo, configuração será aplicada apenas ao conteúdo atual. Então eu vou salvar aqui, tá? Como esse jogo pega o Nunchuk, deixa eu ver se ele já reconhece aqui. Já reconheceu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou sair pelo ESC. Aí ele salvou a configuração de controle para esse jogo, tá? Você pode... O RetroArch é fantástico, galera. Não tem pra ninguém não. Não tem pra ninguém não. A facilidade que esse emulador te dá é absurdo. É absurdo isso aqui. É absurdo. Ele tem a opção global. Você configurar todos os jogos, ele vai usar uma API, uma determinada configuração de controle, mas ele também tem, galera, configurações específicas para o emulador, que no caso é o core, e para o jogo. Aqui ele não salvou, eu não sei o que houve aqui, ele não salvou, ele não carregou, na verdade. Aconteceu algum problema aqui, vamos de novo. Quando isso acontece, você pode vir por aqui também, ó. Vir aqui no Drive, de RetroPie, ó. Aqui mesmo. Entrada, configuração. Não, é lá no menu rápido mesmo. Só tem a possibilidade de trocar o controle dentro para aquele core aqui.
Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, configurar aqui de novo para o emote no Chuck. Eu vou criar aqui um salvamento. Aqui ele já vai funcionar. Vou sair com essa para ver se ele salvou realmente. Iniciando o modo tempo. Agora parece que ficou salvo. Então, às vezes você pode fazer as coisas de um jeito ou de outro, mas o importante é que agora ele salvou, galera. Nos controles, ó, vocês vão ver que ele já está salvo no Chuck mais o emote. Então esse emulador ele é a evolução da emulação, galera. Não é pra ninguém não. Sinceramente, vocês viram aí, né? Aquelas opções que eu configurei lá de anti-alias, se por exemplo um jogo ele tem pouca performance, eu posso ir lá e tirar aquela opção só para aquele jogo, entendeu? Eu não sei porque tá aparecendo essa barra rosa embaixo. Aqui é o caso que eu falei de jogos que são travados a 30. Lá nos emuladores standalone tem essas opções? Tem também. Só que aqui é mais simples de fazer, né, galera? Excuse me. Sir? Apesar de que essa plataforma aqui ela roda melhor lá, pelo menos no meu rádio. Tá? Aí aqui eu também tenho o Wii U. Aqui no Wii U eu estou usando, acho que é o SAM. Iniciando o modo tempo. É o SAM. Eu vou até checar se não tem atualização. Os jogos que são compatíveis com o SAM rodam muito bem, tá, galera? É muito bom, rodam muito bem mesmo. Eu vou fazer, galera, uma maratona de videoaulas explicando como configurar cada emulador desses aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Vou fazer uma playlistzinha configurando emuladores e como adicioná-los no Attractive Mode, tá? Esse jogo tem um áudio um pouco mais baixo.
Travou. Deu um fatal crash aqui. Mas isso é emulação, né, galera? Essas coisas acontecem. Então aqui também tem o Nintendo Switch. Aqui, se eu não me engano, eu estou usando o uso. Agora eu tenho que tomar um cuidado aqui, galera. Eu não sei qual jogo é compatível, porque eu tava com a configuração de um outro emulador. Aí eu troquei pelo uso aqui. Mas não tenho certeza se os jogos são compatíveis. Iniciando modo tempo. Esse é um outro emulador que os jogos que rodam nele rodam muito bem, tá, galera? Os jogos que estão como compatíveis lá, é um emulador que não vai receber futuras atualizações, que a Nintendo, vocês sabem, derrubou aí Agora aqui tô tendo pequena dificuldade, eu não tô sabendo o que fazer. A configuração tá como se o controle fosse cabeça para baixo. Depois tem que ver como é que muda isso lá no... Tem alguma coisa errada aqui, tá? Os botões estão aqui. A movimento tá errada a configuração de controle. Eu vou sair aqui e ver se eu consigo corrigir aqui no uso. E aqui. Aqui. Configurar. Controles. Aqui que eu estou marcando um Pro Controle. Tá certo aqui. Vou deixar com essa configuração aqui. Vou sair por aqui. E entrar novamente. Agora está normal. Iniciando modo tempo. Agora não está confirmando de jeito nenhum. Continua como se o controle tivesse invertido. E eu não estou conseguindo confirmar. Não sei qual é a configuração correta aqui. E é isso aí, galera. Aqui no Dreamcast eu também uso Flycast. Iniciando modo tempo. Retroástico com o Flycast. PS2 é retroástico também na cabeça, galera. Aqui um God of War aqui. Iniciando modo tempo. Nosso querido retroástico do core do RPCS3, né? RPCS2.
gods of Olympus have abandoned me. Aqui lembrando que você tem sempre as opções de alterar coisas do núcleo aqui, tá galera? Aqui no vídeo, ó. Deixa eu ver se tem a opção de... as opções de filtragem aqui, mas não tem o que eu queria. Ele já tá rodando com o Vulkan. Essa opção aqui eu não sei se ela pesa muito, vou deixar de repetir. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Oh, beast! I will send you back to the depths of Hades! Show de bola. PC já mostrei. Xbox, vou mostrar aqui pra vocês como é que roda o Shenmue aqui. Escolher aqui. Esse jogo eu acho que ele não tá 100% jogável ainda. Deixa eu testar aqui. Iniciando modo tempo. Também não sei, deve ter outras versões do Shenmue já. Eu não atualizei, né? Ó, vocês vejam ali que o Shenmue tá rodando em OpenGL, né? Aqui tá marcado o Vulkan, mas ele tá exibindo em OpenGL, tá vendo? Não sei por que razão o emulador tá forçando o OpenGL. Uns pequenos freezes, acho que esse jogo aqui não está 100% compatível ainda. Vou sair aqui. Mas a maior parte dos jogos roda bem, tá? E agora vamos ver aqui nos portáteis. Portátil aqui, galera, eu tenho Game Boy. Eu vou executar, mas vou sair rapidamente, tá? Iniciando modo tempo. É RetroArch também. Deixa eu verificar aqui. Tá rodando DirectX 12. Não sei se suporta Vulkan. Aí também tem o Game Boy Advance. Iniciando modo tempo. Tem o Nintendo 3DS. Iniciando modo tempo. E tem o PSP. Vou colocar aí no PS Vita ali, galera. Eu não baixei o emulador do PS Vita, eu acho que nem joga. Iniciando modo tempo. Não sei se eu joguei esse aqui, joguei não.
Keep up! Hey, what's down the road up ahead? CEO wants us to sit tight and wait for it. Show de bola. Iniciando modo tempo. Então aqui é outra plataforma que roda muito bem. Lembrando que você sempre tem a opção de vir aqui e verificar se tem melhorias possíveis no seu core, tá galera? Tá rodando no Vulkan. Aqui eu tô rodando com a resolução 3 vezes a resolução do PSP. Tô com o anti-alarme desligado, não sei se seria interessante voltar aqui, mas vou deixar assim mesmo. Tá rodando legal. Show de bola. Aqui nos computadores eu tenho alguns jogos Muji, apesar que eu não sei se esses jogos aqui estão. Eu não vou executar eles porque eles bugam a minha resolução, galera, quando eu tô gravando. Na SKX Live Unity aqui, galera. Uniplayer. Esses jogos aqui tá faltando eu configurar o JetCam, que esses jogos aqui não são compatíveis com controles. Iniciando modo tempo. Plataforma de joguinho bem colorido, bem interessante. Eu não tô com o JetCam configurado, galera. Tem os jogos de PC, que também pode ser que aconteça de bugar alguma coisa. Vou executar aqui o Ultra Street Fighter. Ultra Street Fighter 4! Everything's going great. What about you? How'd the test go? Great. Now listen, take it easy. Go downstairs, won't you? North America. Back here, hideout. We've got 2 Supreme Fighters lined up. This is gonna be one hell of a show. I'm ready for you. Bring it on. It's the battle of the century. Fight! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Aqui os controles estão invertidos. Show de bola. Muita coisa boa aqui, galera. Eu não tenho um futebol mais atualizado porque os arquivos desses futebol ficaram muito grandes e eu não acho que houve uma grande melhoria de qualidade. Então eu prefiro manter essa versão mais antiga aqui para aplicar alguns patches.
que eu não salvei minha Liga Master. Não salvei. Mas roda bem o jogo, tá, galera? Então, é isso aí. Esse vídeo aqui é pra demonstrar aí o desempenho em jogos do Xeon 2680V4 com uma GTX 750 Ti aí nos jogos. Em breve eu pretendo adicionar mais plataformas aí no meu front-end. Estou tendo uma pequena limitação de espaço, que tá tudo cheio, né, galera? Mas espero que vocês gostem desse vídeo aí. Deixa o joinha aí se vocês, o que vocês acharam aí. Diz aí o que vocês acharam aí do Xeon. É nóis, tamo junto, galera.